Olá, meu nome é Tadeu Campos e eu estou aqui para mais um vídeo falando um pouco da espiritualidade, né? Às vezes eu me encontro num questionamento interno com relação à fé e chego a questionar a diferença entre fé e medo. Por que fé e medo? Fé e medo porque todas as vezes que conversamos com alguém relacionado à religião, que não deveria, eu sempre falo nos vídeos, né, não deveria existir religião, porque a religião vem de religar e não tem como desligar de Deus, então... Mas enfim, quando a gente fala de um credo, né, de uma crença, seja ela qual for, da maneira que for, a gente observa muito que esse ingresso nessa fé quase que nunca é em nome realmente de uma busca despretensiosa. A gente vê muito falar em demônio, diabo, espíritos maus, e enfim, essas coisas que a gente vê falar. E quando a gente fala, a gente vê muito que as pessoas têm medo de ir para o inferno, quando se tratando de algumas crenças, e nesse universo espiritual dos encarnados, no caso, eles comentam muito em umbral, medo de ir no umbral, depois do desencarne. Mas também não podemos esquecer que, ainda encarnado, muitas pessoas vivem no umbral, porque o umbral, eu imagino que essa expressão umbral, que é usada pelos espíritas, quando umbral, numa visão, num contexto meio geral para eles, ou para a nossa crença, seria um tipo de inferno. Mas eu acho que o umbral é um estado espiritual. Tem pessoas que vivem no umbral enquanto na carne, né? Porque sofrem muito, vivem com os pensamentos ruins. A vida não é legal para algumas pessoas. Mas é muito difícil hoje separar fé de medo. Porque às vezes eu fico pensando, imagina se hoje, por algum motivo, as pessoas tivessem a convicção que não existe inferno ou não existe umbral. Será que alguém seguiria Cristo pelo fato de Cristo ser Cristo, ter passado o que passou, em nome da remissão dos pecados? Será que as pessoas ainda assim ou admirariam ou uns dobrariam os joelhos para um agradecimento, ou outros da sua forma, será que o agradeceriam pelo seu feito, em nome de uma melhoria das gerações? Não consigo perceber esse enganjo se tivessem a certeza que o inferno não existe ou que o umbral não existe. Às vezes eu sou questionado porque eu falo que eu não tenho medo e eu não temo Deus, e realmente eu não temo Deus. Não posso temer um ser que eu admiro infinitamente. Às vezes eu falo com alguns amigos e penso assim, e digo assim, será que eu amo Deus? Será que eu amo Jesus? Cara, eu não sou demagogo, eu não vou dizer que amo. Porque se perguntassem para mim o que eu penso, eu penso que Ele é o Senhor de tudo, é o Criador de tudo, é o administrador de tudo, é o dono da obra, dessa obra de arte chamada mundo, habitado por centenas de milhares ou de milhões de seres, de raças, de espécies diferentes, né? E Ele é o Senhor de tudo isso. Então eu admiro na sua grandeza, admiro. Mas amor, eu acho que seria uma qualidade ímpar a gente conseguir amar o que você não conhece, o que você não viu. Eu não vejo Deus, vejo sua obra e amo sua obra, sem sombra de dúvida. Mas eu costumo dizer que fé não é uma coisa que se coloca dentro do indivíduo, né? Eu acredito profundamente na vida pós-morte,
pelas experiências que a minha família teve, que eu tive, que eu ainda tenho, algumas experiências que não deixam sombra de dúvidas na minha vida. Como eu falei no outro vídeo, em consequência de muitas coisas, eu cheguei a me questionar minha capacidade mental, psíquica, mas são fenômenos realmente convincentes, são acontecimentos, são visitas. Umas me alegram, outras nem tanto. Enfim, mas a questão, diferença de fé e de medo. Eu vou para a igreja porque eu tenho medo. Eu vou para o centro porque eu tenho medo. Ou eu vou para a igreja para pedir, ou eu vou para o centro para pedir. Vamos lá então. Eu penso, para simplificar a explicação dos meus pensamentos, da minha linha de raciocínio, quando se fabrica um avião, o fabricante, o engenheiro desse avião, teve todo o cuidado de fazer a criação de uma caixa chamada caixa preta, onde todo o histórico do avião está ali, todo o histórico. Eu poderia citar um módulo veicular, mas o módulo ainda deixa a desejar. Algumas coisas não aparecem no sensor de módulo, mas tudo bem. Para simplificar, todo o avião tem uma caixa chamada caixa preta, onde tem todo o histórico do avião, voo, horas de voo, vozes, ouvido, acontecimento, enfim, tudo que se imaginar tem nessa caixa preta. Nós nascemos com isso. Nós nascemos com isso. Então, quando eu digo que eu perdi meu medo, tive muito medo, passei muitos apertos, passei coisas horripilantes na minha vida. Por não entender, por não conhecer, pensar que os espíritos eram maus. Então, realmente sofri muito. Minha família sofreu muito. Quando falo família, esposa, filhos, né? As coisas começam a sair do eixo, né? Nas nossas residências. Pensamentos ruins, acontecimentos ruins, fenômenos físicos, de uma maneira bem gritante mesmo. E a gente começa a ficar com medo. Então eu precisava realmente tomar conhecimento e ter a consciência de que nossos amigos nem sempre sabem que estão nos fazendo mal. Às vezes só querem se aproximar ou se encontram na mesma vibração da gente e tal. Isso acaba acontecendo. E eu converso com pessoas que me fazem perguntas. Tadeu, faz uma oração para mim. Sempre faço. Eu queria deixar claro nesse vídeo que as minhas orações que eu faço, eu agradeço, meu Deus, pela saúde, alimentação, amizade, conhecimento, entendimento, paz, liberdade da família, dos amigos, dos conhecidos e dos ignorados, que eu não conheço, nunca vi. Mas, enfim, fazem parte de um plano no qual eu vivo. Então eu peço que esteja onde estiver, que Deus o ampare. Apesar de eu já ter a certeza absoluta que Deus está fazendo, apesar das vezes a gente estar passando um momento muito ruim na vida, a gente não está sozinho. Porque se a gente estivesse sozinho, muito provavelmente não estaria aqui. A minha luta começou muito cedo, de fome, sede, miséria financeira. E a miséria financeira não te deixa espaço para raciocinar, não te deixa espaço para ter dignidade, te rouba tudo isso. Então, eu respondo para essas pessoas, sim, eu faço oração, eu peço para você. Mas peça também. Você pode mais do que eu. Você pode muito mais do que eu. Qual a moral que eu tenho perante os anjos de guarda, Deus, Jesus, que você não tem? Independente da vida que você leve, independente da vida que você tenha, independente dos erros que você cometa, dos acertos que você cometa, você tem a mesma moral que eu tenho. Você também é filho. Se você que está me ouvindo, porventura, for pai ou for mãe, você sabe que não há distinção entre filhos.
Existe aquele que às vezes tem um pouquinho mais de afinidade, ou conversa um pouquinho mais, mas o amor é igual. O sentimento é igual. Então peça e ele vai te atender. E com relação, às vezes a gente pergunta, tá, mas o que é certo, o que é errado? O que é certo, o que é errado? O que você sente quando você está fazendo alguma coisa que você não acha certo? Ou alguma coisa que você acha muito certo? Quando eu falei da caixa preta do avião, é porque nós também temos esse sentido do certo e do errado. A gente sabe quando está acertando. A gente sabe quando está errando. E o que é isso? Uma consciência. A consciência de que isso é bom, a consciência de que isso é ótimo. Ou a consciência de que isso é ruim, é horrível, não deve fazer. Todos nós temos isso. Nós temos esse sensor que nos permite acertar, acertar, acertar e acertar. Ou errar, se preferir. Né? Às vezes sou questionado sobre evolução espiritual. Evolução espiritual. Aqui nesse palco da vida, chamada mundo dos encarnados, temos uma grande oportunidade de evoluir. Eu acho. Porque nada pode ser certeza. O que eu tenho certeza absoluta, que nós viemos aqui para ter a maior margem de acerto possível na carne. E quando eu falo margem de acerto, o que é? Não é você pegar seu dinheiro, não gosto de falar isso, mas eu não gosto, e estou ruim por falar. E eu normalmente não gosto de falar sozinho, não estou sozinho e não gosto de falar. Mas Deus não custa nada. Espero que vocês entendam essa parte que eu pulei. Deus não custa nada, é tudo de graça. De graça receber e de graça dai. Deus está em você, Deus habita em você, Deus habita em mim. E fazer o bem é a maior atitude do ser humano. Fazer o bem é fazer o bem para o templo de Deus. E isso eu não falo de construção civil, Deus não é construtor. Eu não falo dessa obra monumental que ostenta os olhos. Eu falo do ser humano, eu falo do ser vivo, eu falo dos animais, eu falo do ser humano, eu falo de quem realmente precisa. Me deparo às vezes com pessoas, e como eu sou uma pessoa assim muito comunicativa, até demais, porque eu não consigo ficar quieto, não consigo ficar parado, e não vim aqui para esse mundo para isso também, né? Às vezes, do nada, eu tenho uma vontade tremenda, um desejo tremendo de dar um abraço em alguém. Sou intuído por fazer isso. E sempre que eu sou intuído por fazer isso, eu começo de uma maneira errônea. Depois do abraço, mas é só para abrir um leque de conversa. Eu pergunto, que religião você é? A pessoa, para quê? Tal. Porque eu sou obrigado ainda a falar em religião, porque as pessoas falam em religião. Apesar de eu achar que não deveria existir. E as pessoas, para quê? Então, como eu tenho esse sentimento, sou intuído a algumas coisas, tenho esse sentimento, não, só curiosidade e tal, acho você uma pessoa legal e tal, e abro o papo. E tem dado muito certo. Eu digo que eu começo de maneira errônea por perguntar que religião, né? Eu deveria perguntar em que você acredita, como você vê Deus, o que você pensa de Deus, mas eu faço essa pergunta, porque é uma pergunta que instiga ou olhar para mim, por quê? É sempre o seu comportamento. Mas depois disso flui um assunto, assim, um papo muito legal. E aí eu começo aquele índice de acerto, que eu digo. Porque em 99% das vezes que eu tenho a vontade de fazer isso, de dar esse abraço e fazer essa pergunta, eu me deparo com a situação de uma pessoa que não está legal. Que está passando um momento muito ruim, está naquele momento de sentimento ruim, de o que eu estou fazendo nesse mundo, por que eu estou aqui, não tem nada para mim aqui, já fiz tudo o que tinha que fazer, conquistei tudo o que tinha que conquistar, não quero estar aqui, o que eu estou fazendo aqui, sabe, esses sentimentos. E muitas vezes eu me deparo com essas pessoas que estão passando por esses momentos. Então aí mais e mais eu vejo que eu não estou sozinho, que não é coisa do Tadeu, somente do Tadeu, né? E aí vem aquele abraço, vem aquela conversa, eu gosto muito de abraçar, de implantar esse abraço,
nas pessoas, que às vezes as pessoas só precisam de um abraço. É para me sentir que o meu semelhante está satisfeito em me ter como amigo, conversar comigo, me ouvir, dividir comigo os seus problemas, eu estou sempre pronto para ouvir. E se ajudar. Isso é investimento na obra de Deus. A obra de Deus é o humano, é o ser vivo, é o animal, é o cachorro, somos nós. Sabe? Não permitir, se tiver no teu alcance, não permitir que o outro sinta dor, fome, sede, frio. Sabe? Ter a consciência, ter a noção de que não levaremos nada quando morrer. Levaremos apenas o que nós fizemos, o que nós praticamos e o que nos derem para nos enterrar ou nos cremar, não sei, enfim. Né? Então, investir na obra de Deus é isso. Investir no ser. E de novo eu digo assim, quando você estiver se sentindo ruim, com todos esses sentimentos ruins, que talvez nesse momento algumas pessoas estejam passando por isso, lembrem que muitas vezes os seres que estão próximos da gente nos dando esse cansaço, esse sono, essa canseira, esse mal-estar que você sabe que não é teu, que você nunca sentiu, começou a sentir de repente, nem sempre eles sabem o que está acontecendo. Mas quando você fizer a tua oração e pedir para que, se alguém estiver próximo de você não estiver legal, que Deus, que o anjo de guarda, que o seu mentor, que os seus amigos de luz o encaminhem para um lugar melhor e que é esse teu desejo do fundo da tua alma, então você vai entender que realmente eles não sabem, porque as coisas melhoram, e melhoram muito, muito, muito. Parar de sentir medo deles ajuda muito também. Não dá para, eu não posso mensurar o quanto ajuda, né? Uma sensação de medo é uma sensação horrível. A gente viver com medo é horrível. E quando há falta de compreensão com relação ao mundo espiritual, sim, a gente vive com alguns medos e isso nos atrapalha em todos os sentidos, na família, na nossa vivência, no nosso emprego, em praticamente tudo. Então, por isso que eu falo da diferença entre fé e medo. A fé é aquela que você crê, que você acredita, mas que você se despiu de medo. O que é se despir de medo? É quando outro diz, ai, tu vai para o inferno. Não, meu Deus é maior. Ah, tu vai para o umbral, meu Deus é maior. Se você tiver essa consciência que o teu Deus é maior, está resolvido. Ele é maior. Às vezes a gente tem incomodação de irmãos que são meio persistentes no incômodo físico e pensam que pode tudo, mas quando eles percebem o tamanho da tua fé em Deus, o tamanho da tua fé no Criador, eles se rendem. E tudo melhora. E você ajuda eles também. Então, pare de sentir medo e passe a acreditar. Acreditar. E se alguém tiver alguma pergunta que porventura queiram me fazer, eu não sei mexer muito em redes sociais e etc. Estou engatinhando nisso tudo. Mas pode fazer algumas perguntas. Dislike. Eu vejo falar muito em like e dislike. Eu já nasci com dislike. E o dislike não é uma ofensa também. O dislike é não compactuar das tuas ideias, das tuas crenças, das tuas fés. Mas é um direito. A gente vive numa democracia da fé, né? Porque eu digo que todas as religiões convergem a Deus, todas levam a Deus, independente do caminho que você tome, no final é Deus, né? Mas, para terminar, o que às vezes eu não entendo é que os cristãos, sejam eles cristão espírita cristão, ou evangélicos, católicos, todos são cristãos, né? E engraçado que cada um prega uma fé de uma maneira. Cada um prega Jesus de uma maneira, é um Jesus só. E ele não deixou diversidade de igrejas. Ele deixou uma palavra de amor para todos, ponto. Então a minha fé é a tua fé.
Mas eu sou crente, e daí? Creia. Que bom que você crê. Eu sou um bandista? Que bom, que bom. Que teus guias, teus espíritos, que os que te rodeiam façam boas coisas, que levem a Deus. Eu sou candomblé. Tudo bem? Né? Os espíritos não vão ali para fazer mal para as pessoas. Quem vai pedir para fazer o mal para as pessoas são outras pessoas, né? Então não peça. E tudo bem. Tudo bem. Esses dias comentaram comigo, Tadeu, e o espiritismo inferior. Que é espiritismo inferior? Não existe espiritismo inferior. Não existe espíritos inferiores e superiores. A gente ouve muito isso no mundo espiritual, no meio dos espíritas, os espíritos inferiores e superiores. Não, isso é no mundo carnal, no mundo do homem. Existem espíritos mais preparados, mais decididos, mais comprometidos e outros nem tanto. Agora inferior, superior, né? Crença inferior. Cara, creia em Deus e você está crendo em Deus, ponto. E eu gosto de você da mesma maneira. E aí, respondendo também aqui um amigo, uma amiga, na verdade. Sim, eu acredito demais no mundo espiritual, muito demais no mundo espiritual, muito, muito, muito. E quando me perguntaram por que quando eu sou questionado com relação a ajudar algumas pessoas relacionado a negócios, amor, etc., eu digo que essas coisas são coisas que o físico, que o homem, que a carne precisa correr atrás. Eu estou sempre disposto a responder quando as pessoas precisam de algum tipo de conselho, eu vou dizer, porque orientação, quem sou eu? Mas se quiserem me ouvir com relação à saúde, a espiritual, sua situação momentânea, que às vezes não está tão boa, a gente conversa sem nenhum problema. Estou aqui sempre à inteira disposição. Mas assim, liberte-se dos seus medos e aí de verdade você crê, de verdade você tem fé. E não tenha medo. Eles dão um tapa na tua fruteira, não tem problema, tudo bem. A gente na carne faz isso também às vezes, a gente tem que entender isso. E não posso deixar de dar uma prerrogativa aqui num assunto que não ficou bem definido no comentário, mas eu vou responder assim. Sim, com certeza, essa pessoa que passou por outro lado, ela está bem. Com certeza. Independente do que ela tenha feito aqui, ela está bem. Você imagine que às vezes um filho da gente comete algumas coisas erradas e ele chega em casa, você cobra, você aconselha, mas você cuida e você não desampara, assim é Deus. Esse indivíduo que passou para o outro lado, esse espírito que está do outro lado agora, ele sim foi amparado e está bem. E sim, a gente não sabe tudo ou quase nada do outro lado, mas a gente tem uma noção, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.